Estamos de volta com Programação Nacional, hoje no último bloco, infelizmente, porque a conversa está muito boa, muito proveitosa e é um assunto que me diz respeito como mulher e diz respeito a cada uma de vocês que está nos acompanhando. E se você é homem, por acaso está vendo esse programa, assiste com cuidado, com atenção para falar para as mulheres que você ama, as mulheres da sua vida. E aqui eu fui recebida hoje especialmente pelo Dr. Jorge Shida, especialista na área da prevenção, do cuidado, do tratamento contra o câncer de mama. Doutor, falamos bastante coisas hoje no programa, né? Muito boas. Agora, em relação a avanços nessa área, o que vem sendo pensado? Vai ser aperfeiçoado os cuidados, o tratamento? Como é que você vê isso? Todo dia há uma novidade em câncer de mama, todo ano sempre tem alguma coisa nova. Hoje os quimioterápicos estão bastante evoluídos, está se evoluindo cada vez mais também. Existem os quimioterápicos hoje que a gente nem utiliza mais talvez o nome quimioterápico, que é um nome tão forte, né? Mas sim como uma droga-alvo, né? Quer dizer o que? O componente, né, químico, ele vai atuar exatamente numa fração da célula cancerosa que ela tem a célula normal não tem, e dali desliga a chave da vida dessa célula para que ela morra, né? Para que essa célula vá embora, essa célula mal oncológica, né, se desintegre, tá? Então, cada vez mais pesquisas e pesquisas de novas drogas, e a gente vê o sucesso delas cada vez mais, com duplos bloqueios, triplos bloqueios e assim por diante. Então, isso vai trazendo, sim, pequenos avanços na sobrevida dessa paciente, mas no frigir dos ovos, somando-se tudo, um avanço a passos grandes, né? Existe também a evolução da cirurgia, né? Com a reconstrução mamária, com a oncoplastia, com a cirurgia cada vez minimalista, menor, né? A gente não agredir tanto, não destruir tanto a mama da paciente, sim, que é tão importante isso para ela. Uhum. Né? Fazer o estudo só de um gânglio, não de alguns gânglios, mas não de todos os gânglios, para que levem ao inchaço do braço, nada disso, para também não diminuir a funcionalidade desse membro. Tudo isso está cada vez mais evoluindo na paciente idosa, né? De não ficar fazendo tratamentos desnecessários nessas pacientes, submeter uma paciente idosa à quimioterapia desnecessária, uma radioterapia desnecessária, ou mesmo uma cirurgia mutiladora numa paciente de grande idade, né, de idosa, né, fazer talvez as cirurgias conservadoras, porque é idosa, tem que tirar a mama. Não existe isso, né, porque ela tem a vaidade dela preservada até 90, 100, 200 anos. Enquanto ela for viva, ela tem a vaidade dela. É mulher, preservada. Né? É mulher, aquela mama pertence a ela e não é de mais ninguém, né? Então, tudo isso também tem que ser levado em conta. A gente leva em conta também isso nas pacientes idosas. A gente sabe que elas são mais tranquilas, né? Aceitam melhor a situação, mas estão lá com a sua vaidade preservada. Doutor, falando em mulheres e na vaidade saudável de toda mulher, de se sentir bem, bonita, algumas figuras públicas como Angelina Jolie, Ana Maria Braga aqui no Brasil e tantas outras vêm falando mais do câncer, vêm expondo. Como é que você percebe essa exposição? Ela é benéfica para a prevenção e o tratamento? Eu digo que é muito benéfico, né? Só que a gente precisa analisar com umas certas restrições no que se coloca, né? Por exemplo, da Angelina Jolie, ela fez uma cirurgia que fez uma cirurgia de diminuição do risco dela ter um câncer de mama. Ela não teve doença câncer de mama, ela tirou as mamas preventivamente, certo? Isso não é, assim, um procedimento tão tranquilo, né? Como a gente já colocou, uma cirurgia que você tira a glândula mamária e coloca ali um silicone, uma prótese, e a mama já não vai ter a consistência, não vai ter a mesma forma do que ela tinha antes, e não deixa de ser uma coisa mais natural, né? Então, não é para todas saírem fazendo o que ela fez, tá certo? Mas só o fato dela expor, essas pessoas que são bastante conhecidas exporem, que passou por um problema desse tipo, faz com que diminua o tabu e que as pacientes fiquem cada vez facilite mais o acesso dessas pacientes, e também a desinibição, né, de procurar um médico, de procurar ajuda com um familiar que seja,
Porque a gente vê muitas mulheres ainda que escondem a doença. Que fica com vergonha. Escondem, tem medo, né? Isso faz parte da natureza humana, né? Nós somos covardes, né? A gente às vezes esconde uma fragilidade nossa porque não quero atrapalhar ninguém da família, porque eu já estou muito velho, eu não tenho que, meus filhos estão com os problemas todos aí, eu não posso me expor a eles para que eles tenham mais problemas ainda. Então tudo isso ocorre, a gente sabe que ocorre, atrasa o diagnóstico. Então, quanto mais se fala da doença, mais abertamente a gente expõe que também cura, né? Que também tem essa possibilidade de se curar. É importante porque faz com que a paciente comece a procurar o atendimento mais precoce possível. Muito bem. Uma vez curado o câncer de mama, quando você encerra esse tratamento com essa paciente sua, qual é a probabilidade aí da cura definitiva? Pode voltar? E o que essa paciente precisa fazer para, então, se reestruturar e seguir a vida? Como eu disse anteriormente, a maioria dos cânceres são curáveis, né? A maioria dos cânceres a gente atinge a cura, desde que se pegue precocemente. Quem vai garantir que curou não somos nós médicos, né? A cura, o tempo dirá, tá certo? Mas quanto mais precoce, a gente sabe que essa paciente tem mais chances de cura. Eventualmente, a gente tem pacientes com cânceres avançados e que também conseguem a cura. Pacientes com metástases e que em 10 anos elas estão lá bem, com vigor, tranquilo, trabalhando, normal, curou do câncer, né? A gente estabelece esses 10 anos de controle, de vigilância, porque a gente sabe que depois dos 10 anos já é mais difícil de vir a ter uma doença novamente, mas pode ocorrer. Infelizmente, a doença câncer é uma doença genética, né? E ela não pode recidivar não só como uma doença do câncer de mama, mas também com câncer de ovário, câncer de útero, um câncer cerebral, um câncer de pulmão, né? Isso todos nós estamos sujeitos a essa situação, né? Então, infelizmente é isso, né? A gente consegue oferecer para o paciente todas as armas para que a gente tente uma cura absoluta, né? Quiçá até uma cura que a gente chama de relativa, quer dizer, a paciente a gente trata, talvez ela não tenha curado totalmente, quer dizer, as células ainda existam no corpo, mas de uma forma pífia, e que ela vá sobreviver e morrer de outra causa, não do câncer de mama. Doutor, para a gente ir concluindo a nossa entrevista, nesses teus 25 anos de profissão, se você pudesse dar uma mensagem para as mulheres que talvez descobriram hoje que tem câncer de mama, está assistindo o nosso programa e descobriu. O que você poderia falar para essas mulheres? Que valorizem, que elas esqueçam dessa notícia do câncer de mama, né? Que esqueçam, que tentem, é difícil, a gente sabe o quanto é difícil quando se ouve uma notícia que se tem câncer de mama, né? Você tirar essa ansiedade, essa angústia, né, dessa doença, porque naquele momento que você recebe aquilo, é muito, muito, muito difícil alguém tirar de você essa angústia, né? Só você mesmo consegue superar. Então, pense que você tem gente que gosta de você. Pense que você tem uma sociedade toda ao seu redor e gente que quer que você continue com ele junto nessa vida, né? Que você vá procurar o tratamento, Deus pode te ajudar, que as pessoas gostam de você e você também gosta dessas pessoas e que você vai continuar vivendo com elas e vai aprender ainda uma coisa, uma lição nessa vida aí, que é o seguinte: o mais importante não é temer a morte, o mais importante é temer não viver. É diferente, parece igual, mas é diferente. Muito bem, doutor. Eu agradeço de coração por ter nos recebido com tanta gentileza. Esse é um assunto bastante importante para nós. A Rede Século XXI vai fazer um intensivo nesse mês de outubro, nos diversos programas, para a gente falar desse assunto, para a gente tornar ele público, para que a gente converse nas nossas casas com toda a liberdade e perca qualquer tabu que possa existir dentro da gente com relação a isso. Somos mulheres, temos direito à vida, à dignidade, à plenitude e à saúde. Esse é o nosso recado de hoje. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês e até a próxima semana.
Ao fazer o exame periódico, Silvana foi diagnosticada com câncer de mama, em um estágio bem avançado. Aí chegou lá, a médica mediu, estava muito grande meu tumor, estava com 14 centímetros. Aí eles perguntaram por que você demorou tanto. Eu falei, eu não sabia, né? Minha mama é muito grande. E eles... Aí eu fiz a biópsia, deu. E isso passou 3 meses, fazer todos os exames. Fiz mamografia, tudo. Aí eles falaram, Silvana, você vai ter que retirar sua mama. Mas a gente vai entrar com a químio primeiro, devido ao tamanho que tá. Receber a notícia da retirada da mama e da quimioterapia não foi fácil, mas Silvana reagiu bem. Foi um pouco complicado, mas assim, eu agradeci a Deus por estar reagindo ao tratamento e eu estar de saúde. Uma das coisas que me ajudou muito, né, eu conversando com psicóloga, que eu não escondi que eu estava com câncer de mama. Eu falei para todos meus vizinhos na minha rua inteira, sabe? Eu já saí do hospital, eu falei para todo mundo. Saí do posto e estou com câncer. E eu acho que isso me ajudou muito a não esconder. Porque quando as pessoas me viram de lenço, me viram eu sem cabelo, de peruca, e não tiveram tanta aquela reação. Ainda em tratamento, Silvana encontra força na família e em mulheres que estão na mesma situação. Uma pessoa que está me ajudando muito, que eu não é que eu não esperava assim, a atitude, né, por ser homem, sei lá, uma coisa, meu marido ele ficou sem trabalhar, né, ele falou, não, eu não vou deixar você na quimio sozinha. Todas as quimio ele foi comigo, me ajudou muito, né, e meus filhos. Uma das coisas que me deu muita força, assim, é ver aquelas senhoras ali no hospital passando por esse problema, né, e é muito sofrimento. E eu vi aquelas pessoas, elas me davam força, porque eu falei, nossa, se ela está ali, eu posso também chegar, né, aquelas senhorinhas, né, e assim, viver a vida, né, não dar importância para pouca coisa.